O que a gente chama de direita, você tá falando aqui, é o bloco que é antipetista, né? Se a gente olhar Estamos direito. falando, é isso. É um bloco antipetista porque falar que é direita, a candidatura do Flávio Bolsonaro, era direita em termos nominais, né? A candidatura hoje do Centrão. O Flávio representa a candidatura, vamos dizer, da máquina política clássica brasileira. Não à toa que ele tá fazendo campanha como tal, ele fica dançando em cima de uns palcos. E ele leva o recall do pai dele. Então o que ele pretende fazer, tá, pra fazer um overview de todo mundo? O Flávio, ele usa o sobrenome do pai pra captar uma base eleitoral pré-existente, ligada ao pai, é um recall. Só que ele, pra diminuir a rejeição, ele usa só o nome Flávio. Então na campanha tá só Flávio, não tem o Bolsonaro pra tentar amealhar votos de pessoas de centro, vamos colocar aí. E ele faz uma campanha despolitizada, é uma campanha de despolitização recall. Então é volume, porque você tinha falado no começo, a esquerda tá mais bem estruturada. Ela não está. Na verdade, quem está estruturado é o Centrão. A esquerda, ela tá bem fechada. Você dá uma olhada, o PT nem tem uma coalizão de partidos de centro/centrão ao redor dele, como ele costumava ter nas eleições de 6, 10 ou 14. O PT tá bem isolado num bloco à esquerda. Então, quando a gente olha, o Flávio representa uma candidatura do Centrão. Com essa candidatura eu vou colocar despolitizada. Ele não tá falando nada com nada, ele dança e é isso. Ele tenta reduzir, vamos dizer, a rejeição do nome do pai, fazendo esse tipo de construção meio infantil. Eu acho que ele tá tímido até, no sentido de tá Apareceu aparecendo pouco, né? Apareceu ainda, né? Não, pelo contrário, ele tá em campanha agora. Ele tá. É que assim, ele tá fora do meu algoritmo, então. Graças a Deus. Neymar aparecendo muito aí, tá o Ancelotti vai levar ele pra Copa ou não, aí tá atrapalhando o meu algoritmo. Foi papo sério. Faz bem pra tua cabeça. Eu posso ter certeza disso, porque é campo de retardado, assim. De retardado mental. Umas danças parecendo aquele boneco de posto. E no momento que o pai dele tá preso, quase morrendo, que o país tá numa crise política sem precedentes, diante dos maiores escândalos de corrupção da história. Mas por quê? Porque o Centrão faz campanha assim. Você vai pegar políticos clássicos, o Centrão é música e dança, e ele tá em campanha, é jatinho pra lá, jatinho pra cá. Ele tava agora em João Pessoa, tava em Rondônia outro dia, e é isso, ele vai ficar fazendo isso, porque o partido dispõe de muita grana. A gente tá falando de um partido com uma estrutura bilionária, que é o PL, fazendo isso. O outro cara do Centrão que concorre com ele é o Ratinho Júnior, que é do PSD. O Ratinho Júnior é um cara que apoiava o PT no começo da carreira dele, depois ele disse que foi mais à direita, não é um cara do Centrão, que é o PSD, é o partido do Kassab. O argumento dele aí para as eleições, eu acho muito engraçado, é que vamos discutir, vamos debater, que é um tipo de argumento do Centrão. Foi perguntado no Canal Livre, lá na Band, sobre redução da maioridade penal, e falou, olha, isso tem que ser muito bem debatido. Acho que essa aqui seria, vamos dizer, a frase clássica de um político do Centrão, quando abordado com um tema um pouco espinhoso. Tem o Zema, que é o governador de Minas. Eu posso colocar ele como um candidato de direita, uma direita liberal, bolsonarista, ele é profundamente bolsonarista. Ele tenta ser, como é o caso do Partido Novo, mais bolsonarista do que os próprios Bolsonaro, e ele pretende ser vice do Flávio, então ele tá construindo uma pré-candidatura pra ser vice do Flávio. E tem eu, que fundei um partido essencialmente de direita, de um movimento que também tem na veia, né, na sua história, uma luta anticorrupção muito forte. A gente organizou as ruas, por exemplo, durante a Operação Lava Jato, coisa de 10 anos atrás, lideramos manifestações contra Dilma Rousseff, denunciamos a direita corrupta, que eu chamo o Flávio Bolsonaro de direita master, né, é o banco master da direita, inclusive tem o PL ali, e junto, que seria uma instituição financeira que banca as farras deles, e fomos cancelados por muito tempo na direita por falar a verdade, que a esquerda é corrupta no Brasil e a direita também. Então você tem esses nomes que estão postos no jogo aí, e aí que vença o melhor, né, ou melhor, não é um esporte, né, que vença quem convencer as pessoas. Como que você viu essa saída do Tarcísio do jogo, assim? Todo mundo achou que ele ia entrar nessa briga aí. Ele queria, mas o Tarcísio é um homem fraco, vocês precisam conhecer quem é o Tarcísio. O Tarcísio é um cara que ele era um burocrata. Eu conheci ele, inclusive, a primeira vez que eu vi ele foi no começo do governo Temer. Então ele foi levado pela turma do Valdemar pra dentro do governo Dilma, ficou no governo Dilma, depois ele foi pro governo Temer, aí foi fazer aquelas PPIs e tal do governo Temer. Disso, ele foi puxado aí sim como ministro no governo do Bolsonaro, aí o Bolsonaro lançou ele como candidato. Então ele é um cara, vamos dizer, a natureza dele é a de um burocrata, ele serve o líder em questão. Se o líder é a Dilma, ele serve a Dilma, se ele é o governo Temer, ele vai servir o Temer, na época ele serviu o Moreira Franco, depois o Bolsonaro, e quando ele foi se ensaiar, porque o Centrão começou a comer a cabeça dele, você é o candidato, você ganha, tal, eu nunca vi viabilidade nisso, porque primeiro a família Bolsonaro era dona do ticket. Quem era dono do ticket, serei candidato à direita pra presidência em 26, era a família. Quem definiria a família? Ficaram vendendo que o Ciro Nogueira, vamos falar a verdade, ele ficou fazendo preço no mercado, que ele ia montar a chapa, que já tava tudo fechado, que a família Bolsonaro ia se contentar com, vamos dizer, ficar olhando, e só faltou combinar com a família Bolsonaro. Então eu realmente nunca achava. Você vai pegar, tem podcast, tem vídeos meus do final do ano passado já falando, gente, esqueçam o Tarcísio, não faz nenhum sentido pra família permitir que um cara leve todo o vigor eleitoral deles, enquanto eles ficam chupando o dedo. Aí depois, vamos supor, ele ganha uma eleição, ele vai abandonar eles, que é o que todo mundo pretende fazer com uma família Bolsonaro, porque não confia neles. E eles só botaram ele na caixinha dele, e ele, como um cara que eu volto a falar, não é muito corajoso, ele ficou na caixinha mesmo. E pior, vai fazer campanha pro Flávio. Que eu acho que essa é a parte mais legal desse jogo todo. Ele é humilhado por eles, foi muito atacado e vai fazer campanha. Você não acha que ele tem o Tarcísio tem uma gratidão pela família Bolsonaro? Assim, porque antes ele era um cara meio sumido, né? É o cara do Rio, né? Então ele teria que ter gratidão também ao Temer, a Dilma,
Na prática, volto a colocar, o Tarcísio é um burocrata. Eu acho que, de coração, ele tem alguma gratidão ali. Só que ele também se ressente do fato de que a família também foi dando linha na pipa. Ninguém chegou e falou, você não será o candidato, em um momento. Então ele foi fazendo uma construção paralela. E aí, né, aí a gratidão não ficou... Porque assim, teve um momento que a família falou, não, você não é o candidato. E ele tentou. E aí, então, não deixa essa gratidão de lado. Ele foi... Só que não é aquela tentativa cara a cara, não é a tentativa séria. É sempre a tentativa do bastidor, a tentativa mineirinha, né, fingida, de canto. Eu não consigo concordar com isso. Eu também não consigo concordar com o fato, por exemplo, que durante a eleição de São Paulo para prefeito em 24, ele foi humilhado pela família Bolsonaro, no caso o Pablo Marçal. A família Bolsonaro teve que ficar enfiando goela abaixo um Marçal ali e denunciando o acordo que eles próprios fizeram junto com ele pro Nunes. Então, ele ficou exposto e solitário ali, enquanto a família largou mão, e o próprio Bolsonaro, no dia da eleição, sinalizou voto no Marçal. Ah, olha só, esse cara não é ruim, não sei o quê. Eu mesmo, pra ser sincero, eu mesmo falei com pessoas ligadas ali ao Tarcísio, e ele ficava ali, não sabia o que fazer. Ele foi humilhado em público, mas ele não conseguia dar uma opinião em público. Porque esse é o problema de todo mundo ao redor do bolsonarismo na direita, já que esse é um programa sobre a direita. Nós temos um bode na sala. A população brasileira achou que um retardado mental corrupto, que é o Bolsonaro e a família dele, um grupo de retardados mentais corruptos, eles são grandes lideranças. E como isso dá voto, todo mundo ao redor não tem coragem de falar que o rei tá nu. E ninguém quer falar que o rei tá nu. Vocês são de mercado, é tipo FOMO, é o Fear of Missing Out. Ninguém quer ficar de fora do golpe que é o Bolsonaro. Flávio Bolsonaro é como vender CDB do Banco Master, né? Não, se o cara tá vendendo, também vou vender, senão vai ficar todo mundo... Entendeu? Então, assim, alguém tem que avisar, o Banco Master é uma farsa, isso aqui é um golpe, assim como votar na família Bolsonaro é um golpe na praça. É um ladrão, é uma família de bandidos. Só que o Tarcísio vai fingir que não é, né? O Zema, que quer ser vice, vai fingir que não é. Todo mundo vai fingir que não é. Todo mundo vai ficar levando. Então, o que me irrita é a falta de coragem das pessoas, que são supostamente homens públicos, em falar que o rei tá nu. Ninguém quer falar que o rei tá nu. Ninguém quer falar que a família Bolsonaro, o Alexandre de Moraes só tem esses poderes, e a gente tá vivendo uma insegurança jurídica bizarra por culpa deles. O DNA é todo deles. Quem criou esse problema foram eles. E a gente vai ficar negando, fica assim, não sei o que. Eu não vou negar. Eu acho a situação do Tarcísio, a situação conduzida por um cara fraco, que terminou como um cara fraco. E é isso. Ele vai terminar fazendo campanha pros caras, humilhado, achando que ele vai ter uma chance 30 e não terá uma chance 30. Ele não terá. Ele vai ficar ali. Entendi. Você tem alguma coisa na ponta da língua aí, Kaique? Cara, não, foi muita informação por um começo de episódio. Mas aí, do outro lado, a gente tem o governo do PT. Você acha que a esquerda consegue, de novo, pegar esse lugar ao sol? Porque, cara, na minha bolha ali, parece que é uma rejeição em massa, só que do outro lado também, você vai ver os comentários, o pessoal, parece que eles têm uma força muito grande ainda. E a gente nunca sabe o quanto que a gente pode confiar nas pesquisas. Não tô querendo ser teoria da conspiração aqui, mas fica sempre meio, né? A pesquisa hoje... mostra um negócio, aí quando chega lá na frente, deu diferente. A pesquisa hoje mostra que tá quase 50-50 pra Lula e Flávio, só que você fala assim, caramba, eu não vi o Flávio quase fazendo nada, o Lula... Ele cresceu bastante, passou dos 30. Ele cresceu e, tipo assim, e o Lula tá fazendo tudo que ele tá fazendo, aí ele dá um discurso que ataca a esquerda, mas a esquerda ainda assim ama ele, obrigado Lula por salvar a gente da pobreza. Tipo assim, não entendo muito o que tá acontecendo. Na sua visão, você acha que o PT ainda tem força pra ganhar essa eleição? Eu acho que em condições normais de temperatura e pressão, não só o PT como as esquerdas, não só no Brasil, mas na América Latina como um todo, no mundo em certa medida, elas estão lenhadas. É um momento muito ruim para as esquerdas e o próprio Lula sabe disso. O Lula nem tanto, vamos botar os estrategistas, o Dirceu com certeza sabe disso. Esse é um momento muito ruim para as esquerdas no mundo porque a esquerda perdeu o horizonte histórico. O que é perder o horizonte histórico? O que é o grande projeto de esquerda no longo prazo? É levarmos a uma revolução socialista? O que é? Eles perderam esse horizonte, eles se tornaram establishment em maior parte dos lugares, e os movimentos essencialmente populistas, eles são à direita. Na Europa, a eleição do Trump vai nessa linha, e você está tendo uma resposta à direita aqui, para falar no continente, em toda a América Latina. O México é o único lugar em que a esquerda persiste, e eu acho que infelizmente vai continuar persistindo. Aqui no Brasil, a esquerda é mais ou menos isso. Tá? Eles entendem que eles não têm muito para onde ir em termos de desenvolvimento de uma agenda, então eles vão tentar manter o poder e torcer para mudar as correlações de forças, que é o plano do Zé Dirceu. Manter o poder para eles significa, em última instância, jogar no erro do adversário. Em condições normais de temperatura e pressão, o antipetismo é maior do que o petismo hoje. O antipetismo. Só que o antipetismo capitaneado pela família Bolsonaro, ele não tem vigor, porque ele tem vamos botar aqui, uma alta rejeição nas pessoas conforme elas adquirem um pouco mais de consciência. Então você vai pegar grandes centros urbanos, vai pegar as pessoas mais jovens, as pessoas não compram a família Bolsonaro. Foi esse o motivo da derrota do Flávio em 2022. E o PT pretende fazer o quê? O PT pretende que o Flávio seja o candidato. Vocês vão reparar, a esquerda e o governo federal institucionalmente não começaram nenhum ataque contra o Flávio. Eles vão aguardar passar o período das filiações agora e depois aguardar ficar certo que o candidato é o Flávio. Aí vai vir um bombardeio contra ele. E aí eu imagino eles vão jogar no erro da família. Eles vão jogar no erro dos Bolsonaro, que é uma tática do time de futebol no contra-ataque. Você falando que estão mais na bolha do futebol pra Copa? Eles vão jogar aquele jogo clássico de contra-ataque. Eles não têm volume de jogo pra vencer. Mas eles podem jogar no erro do adversário. E aí do outro lado, né, os adversários que estão postos aí,
para eles seria muito melhor que fosse justamente um membro da família. Então, a família Bolsonaro tá tentando diminuir a quantidade de erros do Flávio, estão tentando tirar o nome Bolsonaro, o sobrenome Bolsonaro, para tentar vender ele como outra coisa, fazer uma campanha mais do centrão, um cara pulando, dançando, e é isso. Né? Então, o jogo na cabeça deles é esse. Mas você acha que hoje existe uma guerra interna dentro da direita? Porque parece que, tipo assim, cara, no final das contas, só desperta a força. Todo mundo tem uma vontade de tirar o PT, só que como fica vários candidatos, ninguém se une, todo mundo querendo puxar a corda pra um lado, parece que não chega a uma conclusão. Mas tem que unir? Eu que pergunto, você acha que tem que unir? Eu acho que não. Você venderia CDB do Banco Master? Não. Então por que eu tenho que vender Flávio Bolsonaro? Eu não vou vender Flávio Bolsonaro. Flávio Bolsonaro é um rachador, a família dele é uma família de criminosos. Por que eu tenho que vender um criminoso que está nos traindo o tempo todo? A gente tem que fazer voltar aqui no tempo e pegar o trabalho dele como senador. Tudo que nós estamos vivendo problemático no Brasil foi gerado por ele. O STF tem superpoderes, o Brasil vive uma insegurança jurídica. Jura? Quem foi que gerou isso? Quem foi que destruiu a Operação Lava Jato, que anulou todas as provas da COAF para se salvar? Foi um pedido, uma ação do Flávio Bolsonaro com uma liminar do Gilmar Mendes. Depois ele destrói a Operação Lava Toga. Depois ele e a família trabalham o tempo todo para concentrar o poder daquilo que a gente chamava de direita ao redor da família. O Lula é solto, todas as figuras que participaram da Operação Lava Jato são soltas. Esse é um processo que a família Bolsonaro fez em comum acordo com o STF. Por isso que vocês nunca vão ver a família Bolsonaro falar nada do Gilmar Mendes. Foi o Gilmar Mendes que salvou o Flávio Bolsonaro. Então, um cara desses é um problema. E aí eu vou ficar usando o exemplo do Banco Master, que sempre é legal contextualizar onde eu tô, que vocês falam de mercado e tal. Então, assim, é como se assim, todo mundo vendendo o CDB do Master, então eu tenho que vender também. Porque senão você vai ficar de fora. Então a direita fez assim, nitidamente o eleitor não tá se preocupando com a corrupção e com os erros e com as traições da família Bolsonaro. Então eu meio que vou embarcar nisso. Partido Novo é um exemplo. Partido Novo foi crítico, eles pediram o impeachment do Bolsonaro conosco na Avenida Paulista. Só que uma parte do Partido Novo falou, gente, vamos ficar na maciota e vamos ficar farmando os eleitores do Bolsonaro, apoiando, e aí depois a gente vê o que faz. E aí eu tô vendo, né, essa política de responsabilidade terminou agora com esse escândalo gigantesco que todo mundo tá comprado. As consequências da gente ser oportunista geram Banco Master e geram escândalo, fim hoje, a gente pode falar da República Brasileira. Então não tem que juntar. Agora, nós temos uma eleição de 2 turnos também, no fim do dia. Numa eleição de 2 turnos, alguém vai enfrentar o Lula no segundo turno. Uhum. Então, você pode ter... Eu posso usar o exemplo contrário. A maior das vitórias do Lula foi na eleição de 2002. Ele teve um grande desempenho. Passou o trator em cima do Serra. Pega qual era, vamos dizer, a lista dos candidatos. Era Lula, Serra, Garotinho pelo PSB, partido da esquerda, ele é um cara centro-esquerda, Ciro Gomes, e ainda tinha mais um que era de esquerda. Então, se você olhar direitinho, eram todos candidatos de esquerda naquela eleição. A gente poderia dizer, a esquerda tá dividindo o voto. Não, a esquerda passou o trator na eleição. Então, o que tem é o seguinte, o clima, o espírito do tempo é a direita. O espírito do tempo é a direita. Mas há uma força muito grande que é o Lula. Não a esquerda brasileira tá realmente no chão. E essa força, ela tá cansada, ela tá desgastada, e ela só permanece no poder se jogar um jogo inteligente ali de contra-ataque. Esse é o jogo dado. E no campo da direita, há uma paixão que tá mais presa num universo, vamos dizer, de pessoas mais velhas, que é o bolsonarismo. Vamos botar aí 15% do eleitorado. Esse 15% do eleitorado, ele é barulhento, ele é bastante alienado, ele é um petista ao contrário, que fica amando, a família Bolsonaro fica acreditando naqueles contos de carochinha deles. E esse eleitor, ele joga, vamos dizer, muita força num bloco político, que é um bloco político que não presta, é um bloco político do centrão. Isso gera danos como um todo no campo da direita, ou no antipetismo, porque você briga as pessoas mais oportunistas a se alinharem a isso, e aí você gera, vamos dizer, um sistema de incentivos a um comportamento muito ruim. Uhum. Você acha que esse bolsonarismo, ele acabou bagunçando muito o que é o conceito de direita, de verdade? É uma ótima pergunta, porque nominalmente eles são direita e eles praticam, enquanto discurso, vamos dizer, símbolos à direita. Então eu posso até colocar eles à direita, porque você pode ser corrupto de direita, você pode ser traidor de direita, você pode ser todas essas coisas de ser de direita. Não tem não tem nenhum impeditivo pra isso. A gente pode estabelecer aqui também, na sua visão, o que é ser de direita também, né? Historicamente, o que a gente chama de direita é o defensor da ordem, e da ordem, pode-se falar da ordem política, da ordem moral, da ordem hierárquica, e a esquerda como aquela que tenta inverter ou subverter a ordem. Então a gente tem uma briga de caos e ordem, a gente pode colocar aí até o yin e yang, aquela simbologia toda. Então, o bolsonarismo, ele se apropria dos símbolos da direita, sendo eles próprios, vamos dizer, brasileiros típicos na política. A gente pode colocar aí, que é o cara do centrão, o cara que tá na política pra fazer um patrimônio, pra ficar abastecendo determinado eleitorado. O que eles tiveram foi algo que foi muito específico dos anos 10, vamos colocar aqui, que foi o surgimento das redes sociais, e aí as pessoas se identificarem dentro dessas bolhas com seus símbolos. Por isso que quase todos esses heróis da direita no mundo inteiro surgiram nos anos 2010. Eles não vêm dos anos 2000. Eles são um fenômeno dos anos 2010, 2014, 15, 16, 17, 18. Né? Tudo surge mais ou menos ali. Todos esses nomes internacionais que a gente vê. E o Bolsonaro foi essa versão no Brasil.
né? Então as pessoas começaram a fazer uso de redes sociais, e especialmente os mais velhos, isso é parecido com o Trump. Eles geram uma identificação no sentido de, meu, esse cara aqui ele é como eu, ele é que nem eu, ele fala as verdades. Porque aquela geração mais velha, a geração boomer, ela tá tendo ali sua espécie de, o canto do cisne, sua última grande tentativa política de ver sua visão de mundo interferir na realidade. Então o Trump é isso nos Estados Unidos, e o Bolsonaro faz isso no Brasil, a família Bolsonaro. A questão é que o Trump, o Trump conseguiu trazer as gerações mais novas com ele. Na última eleição isso ficou bem claro. A família Bolsonaro já não consegue. Então eles ficaram muito presos no famoso tiozão do Zap, né, na tia do Zap. E aí o eleitor mais novo à direita, ele tá preso, ele tá, vamos dizer, aberto. Então você tem o Nicolas que conversa muito, a gente conversa muito com o eleitor mais jovem. Então, no fundo, se a gente olha direitinho esse desenho, eles estão administrando um ativo que vai envelhecendo e vai meio que sumindo. Né? E o futuro não é com eles. Então, eles vão abdicar, a meu ver, dos símbolos mais óbvios de direita, porque eles querem viabilidade eleitoral, será a campanha do Flávio, e eles estão completamente absorvidos naquilo que a gente chama de centrão, que é o PL, né? Assim, você é um partido bilionário, mas tem uma estrutura que toda eleição tem mais de 1 bilhão, né, à disposição, a cada 2 anos eles torram um bi, e todo ano são centenas de milhões de fundo partidário. Fora os negócios que os caras fazem. Então você tem um universo que é muito sedutor, e eles já estão completamente comprados nesse universo sedutor. Então... Né? Você vê que com o tempo, né, os discursos dos candidatos, essa ideologia, essa coisa mais rede social, essa coisa mais viral, você acha que a gente tem hoje um papo muito mais raso do que a gente via na política antes dos anos 10, aí vamos dizer assim, antes das redes sociais? Porque eu vejo que eles usam muito do artifício hoje de uma conversa mais fácil, né, se prendem até em pautas de ideologia, porque, cara, isso fica muito mais fácil da galera entender as coisas, né? Em vez de eu conversar sobre a economia do Brasil e eu falar sobre, cara, sei lá, sobre família ou sobre a luta LGBT, fica mais fácil, né? Dos índios e... Como que você vê isso? Você acha que o negócio foi ficando um pouco mais raso e mais indo para esse lado da ideologia mesmo? Vamos botar assim, a distribuição da inteligência e do conhecimento ela é desigual, né? Ela é como se fosse uma pirâmide. Portanto, a internet ela permitiu que exista espaço para tudo. Então, se eu quiser procurar discussões muito aprofundadas, como não havia até os anos 2000, eu vou achar coisas sensacionais. Você consegue, no próprio YouTube, para não ir muito longe, você cavucar vídeos, pesquisas, entrevistas, debates com professores, teses novas estão surgindo, você vai encontrar. Você consegue encontrar uma cena muito viva. Agora, assim, isso aí é restrito a uma minoria no Brasil, de poucos milhões de pessoas, eu diria 1 a 2 milhões de pessoas no máximo, estourando, no mundo mais, claro. Só que aí você também, como ela é democratizante, as redes sociais, ela faz com que uma massa gigantesca de pessoas consuma conteúdo imbecilizante, né? Que é natural. As pessoas consomem conteúdo de massa, as pessoas assistem Big Brother, porque é um produto de massa, as pessoas, sei lá, vão ouvir pisadinha, coisas assim, né? Porque é um produto de massa. Sim, é fácil, né? Fácil de consumir, né? E aí, o problema é que isso bate na nossa cara muito mais fácil, porque as redes sociais te permitem interagir com esse mundo pop o tempo todo, ele tá na tua cara o tempo todo. E você, por mais que você tente se isolar do mundo, construindo alguns conteúdos melhores, você não consegue. Então, é uma dádiva que vem com uma maldição. Então, você consegue ter camadas de discussão. Hoje, para você produzir política, você tem que criar as camadas dela. Então, nós fazemos assim. O topo nosso, a gente tem uma revista impressa, que não tem nem conteúdo online. A pessoa paga, faz assinatura, para ler um material de ponta nosso, para entender sobre o mundo, sobre o passado, sobre o futuro. Beleza. Revista Valete, tá lá. Agora, eu tenho que ter criadores de conteúdo nosso fazendo reels diários. Eu sou pré-candidato, tenho que fazer reels o tempo todo. Tem que fazer 5, 6 vídeos por dia pra me tornar mais conhecido. Não vou vender a mãe nos reels, mas tem que ser popular. Né? Você tem que ficar conhecido, não tem muito o que possa ser feito. Né, tento criar para as pessoas a jornada da base ao topo. Não que todo mundo da base ao topo, isso não existe. Nem tem como. Mas pessoas vão ficar no meio, pessoas vão ficar mais aqui, outras vão ficar ali. Acho que você tem que ser completo na forma como você passa a sua mensagem. Mas, para te responder de maneira clara, o debate está muito ruim hoje? Sim. E o debate tende a ficar pior? Sim. É triste, mas é verdade. Vai ficando cada vez mais raso. Vai porque não há... Tem um problema, que é o seguinte, a política ela era um mercado fechado. É igual ao conteúdo. Vamos dar um exemplo. Antigamente você assistia as coisas na televisão. Sim. E a televisão tinha um domínio completo e ela fazia a própria grade. Você tinha, ainda não, um apelo para, né, audiência e tal, mas no fim do dia você tinha um grupo de pessoas que concentravam o que poderia e o que não poderia ser feito. Hoje, qualquer pessoa fica aprendendo quais são as regras de algoritmo para poder viralizar seu conteúdo. E você consegue medir isso o tempo todo. É como se soubesse quantos likes teve o programa do Gugu hoje, sabe? Sim. Então, hoje você consegue ver, e aí as pessoas ficam validando as outras socialmente, mediante uma escala de fama e conhecimento. E isso faz com que em quase todas as áreas, você tenha pessoas que são mais influencers do que um profissional daquela área. Total.
Então, na política é isso. A maior parte dos políticos da nova geração não são políticos, eles são influencers. E que eu repito, qual é a função social do Nicolas Ferreira? Ele é um influencer que produz conteúdo sobre política. É isso. Qual a função da Erika Hilton? Ela é uma influencer que produz conteúdo. Ela, né? A gente tem que ser bacana. Sobre política. Isso. Agora, factualmente, as pessoas se sentem inspiradas a produzir um conteúdo sobre política bom, ou atuar politicamente bem, ou, na prática, ser famosos. As pessoas entendem que o poder é a fama dessa pessoa. E isso é muito ruim. Porque aí todo o sistema de incentivo é para que a pessoa crie conteúdos imbecilizantes, reduzam a prática política a criar conteúdo, e aí nada transforma a vida das pessoas. Então, repara, um político de direita que não cria nada, a função dele é torcer para ter sempre uma confusão no dia, para ele poder ter uma pauta para gravar. Sejamos honestos, eu sou um político de direita. De esquerda também, os do PSOL são todos assim. No dia ele tá, hoje não teve nada, hoje não aconteceu nada. Porque os caras querem gravar. A função social de um político é gravar. A maior parte dos gabinetes dos políticos de direita e de esquerda no Brasil são estúdios. Estúdios de gravação. Então ele fica lá, grava um vídeo, tô indignado, a esquerda aí que hipócrita, olha, essa direita é fascista. É isso. E a gente tá pagando por isso. Essa é uma sensação muito ruim que dá. A sensação de que não vale a pena você trabalhar. O Kim Kataguiri, a gente citou ele no começo, ele trabalha igual um cachorro. Agora as pessoas dão mais valor se um deputado grava um vídeo, se for de direita, olha só, Xandão, vagabundo, acabou. Sério, o Farrur, eu nem tenho nada com ele, eu achei um sujeito engraçado, um cara com bigodão lá do Paraná, um policial. Ele ficou gravando uns vídeos, seu safado, aí ele ficou fazendo umas musiquinhas. Milhares, assim, de curtir milhões de views pra nada. Então, a política, vamos dizer, isso aqui fez a política se tornar um negócio muito retardado. Muito. E a gente precisa mudar isso. A gente fala muito em reforma política pra mexer com corrupção, pra mexer com o impacto do centrão. Só que e o impacto dos caras que nem estão envolvidos nos escândalos de corrupção? Que eles só tornaram a política uma grande imbecilidade. Erika Hilton, acho que é um exemplo. Imagina, você ir pra uma comissão da mulher só pra ser afrontosa. Eu sou afrontosa, eu sou uma trans na comissão da mulher. Pelo amor de Deus, isso é muito estúpido. Então, como assim, realmente precisa mudar. Eu tenho algumas ideias pra mexer nisso, mas definitivamente ser famoso não tem que ser um qualificante para você ser um político. Não deveria, em nenhuma medida. Eu queria até me aprofundar um pouco nisso de o que existe hoje que está totalmente errado na sua visão e que, independente de quem ganhar, provavelmente não vai mudar. Uau, pô, é tanta coisa, mas eu posso começar com um, assim. Compra de voto. Oi? Compra de voto. A compra de voto ela é a base da democracia brasileira. Existe compra de voto hoje? Pelo amor de Deus, na verdade, só existe compra de voto. Quanto mais você desce na pirâmide social, mais a compra de voto está presente na vida das pessoas. O Brasil provavelmente é a democracia no mundo que mais tem compra de voto. E você tem a compra de voto, vamos dizer, estrito sensu, que é chega a época da eleição e uma família vai receber uma grana do cabo eleitoral ligado ao político. Então, em geral, o político ele paga aquilo que eles chamam de lideranças, ele pega uma grana com caixa 2 e a liderança vai na casa das pessoas. Quantos votos eu vou trazer aqui? Pô, tem minha família toda, umas 7 pessoas. Vou dar aqui então, R$600, leva a volta a família inteira, às vezes R$1.000, dependendo da eleição, especialmente eleição de vereador. Isso é a compra de voto estrito sensu. Ela acontece muito em cidade pequena e muito em cidade pobre. Muito. Em geral, em cidade pequena e pobre, cidades, por exemplo, do Nordeste, as pessoas empregadas na prefeitura, elas fazem esse trabalho de cooptação e compra da galera. Beleza, isso é a coisa 1. A coisa número 2 é a compra de voto, aí eu falo mais lato sensu, no espírito mais aberto, que ela acontece ao longo dos anos, que funciona assim. Você elege um vereador, eventualmente você vendeu o teu voto pro vereador. Aí furou o pneu da tua Kombi. Aí você vai no vereador, furou o pneu da Kombi, o vereador vai ver o pneu da Kombi pra você. Olha, eu tô de mudança, preciso arrumar um carreto. O vereador vai arrumar o carreto. Olha, quebrou o telhado da minha casa, ele vai arrumar o telhado da tua casa. Aí de onde vem o dinheiro que esse cara fica resolvendo as coisas? Aí que a gente começa a entender o mecanismo da corrupção no Brasil. O mecanismo da corrupção não é só um político grandão que tá ele próprio, vamos dizer, precisando roubar, botar o dinheiro no bolso. Lógico que isso acontece. Só que existe uma estrutura toda. No fim do dia, esse político grandão, vamos supor, um deputado federal, que tá envolvido no escândalo do INSS. Esse cara, ele tem uns 20 prefeitos ligados a ele no interior, ou 15, o número varia. E esses caras têm outros tantos vereadores. O dinheiro tem que fluir do topo pra base. Então tem que ter uma empreiteira ligada a esse deputado que vai operacionalizar a emenda dele com o prefeito daquela cidade, e um pedaço, a reserva técnica, vai ser separado ali como superfaturamento, e aí você vai pegar isso em cash, e aí você toca com a sua base. Aí chega o vereador, você tem 200 conto aí pra gastar, ou o próprio vereador participa de um contrato com a prefeitura. E aí cada um cria o que eles chamam de estrutura, que é essa estrutura de atendimento aos eleitores nas cidades, que acontece ao longo dos anos, é um processo. Você tá na base do prefeito, ajuda isso. Isto é a base da democracia brasileira. E isso, a não ser que entre alguém, no caso, eu tô propondo isso, que criminalize muito tudo isso, isso vai continuar distorcendo totalmente o sistema político brasileiro. De modo que aquilo que a gente chama de centrão continue mandando na gente para sempre. E de modo a você ter um país em que metade dele é não funcional. Metade do Brasil não funciona, vamos ser sinceros. Metade do Brasil, ele vive do dinheiro extraído de outra metade do Brasil. E ele pouco trabalha, as cidades são CNPJs para ficar operando emenda, e você tem clãs
né, grupos familiares que ficam disputando ali e ganhando dinheiro com esse jogo. É basicamente isso. Isso é um jogo que custa centenas de bilhões por ano. Se a gente olha direitinho o custo, põe no papel, o valor é assustador. E esse é um jogo que precisa acabar. Acho que essa seria a grande reforma a se fazer. Agora, se eu não ganhar, esse assunto nem sequer é mencionado pelos outros candidatos. Esse assunto sequer existe. Não é uma preocupação para eles. Agora, não existe nenhuma reforma política que não passe por resolver isso que eu tô falando aqui. Cara, é real. Que outro absurdo, assim, que tem hoje? Eu quero saber essas coisas, é curioso. Mas tem muito, né? A gente tá no Brasil, dá pra gente fazer um programa inteiro só disso. 100 absurdos do Brasil. Eu contei 2, eu posso amarrar, vou fazer uma coisa legal, vou amarrar uma coisa na outra, né? O político influencer e o político comprador de voto, né? Quando a gente surgiu lá em 2015, 2016, a gente falou, cara, a gente tem que entrar na política usando as redes sociais pra colocar gente nova, sangue bom na política. Lê engano, inocentes, né? Primeiro, o que aconteceu? Olha, se você usa a rede social como uma ferramenta, outros vão usar e todo mundo... E você tem limites. No começo tinha limite, vamos fazer um negócio sério e tal. Só que alguém cruza o limite e todo mundo vai alargando o limite, levando para absurdo. Até o ponto da gente ter, por exemplo, sei lá, teve nele... A Janela Pascoal fazia campanha para um candidato chamado Coringa Reaça nas eleições de 2022, que era basicamente o Coringa do Batman, que eles iam ser reaça. São figuras patéticas da direita que foram levando o discurso apenas para aquilo que é viral e atende o desejo das pessoas de entretenimento nas redes sociais. Isso virou um problemão. Até que o Centrão, o mesmo que faz essa operação de grana, falou, e se eu também gravar esses vídeos idiotas? E aí surgiu o prefeito de Recife, o João Campos, o Manga, o próprio Topázio lá de Florianópolis, que é o prefeito do Centrão pop nas redes sociais. Que é uma mistura de... O Manga é famoso. Manga colossalmente famoso. E assim, o Manga é um ladrão que desviava a grana da saúde através da igreja da esposa. A gente olha isso aqui e fala, cara, é tudo errado. O cara desvia a grana da saúde através de uma igreja. Esse cara, né, tem que ir muito pro inferno, assim, não há o que dizer. Esse cara é um canalha. Mas ele nem liga. Ele continua fazendo os vídeos dele de humor e algumas pessoas defendem ele. Porque o entretenimento fala mais alto que isso. Então, no fim, olha a volta que as coisas deram. As redes sociais se tornaram um instrumento daquele próprio sistema que eu tava descrevendo de manutenção dele no poder. E aí volto pro começo do podcast. A cena do Flávio Bolsonaro, nem sei se tava botar isso na edição, dançando num evento lá no Nordeste. O que ele tá fazendo com isso? Ele tá fazendo Manga. Ele tá fazendo João Campos. Ele tá entendendo, pra eu pegar esse eleitor despolitizado, é dançar, é meio boçal.